Bom, quero falar aqui nesse vídeo sobre dois centroavantes estrangeiros que foram procurados pelo Cruzeiro nos últimos dias. Uma notícia não muito boa, né, em relação a esses jogadores, mas pelo lado positivo, eu acho que o Cruzeiro aprendeu, né, com o ano passado de 2023, que é em relação a buscar opções assim que cheguem para ser titulares e pelo menos duas, né? Além disso, uma proposta para um atleta do ataque do Cruzeiro que deve estar assim de saída nos próximos dias. Eu até estou gostando bastante do Cruzeiro nessa versão 2024, pelo menos até aqui nos bastidores, né? É que assim, se o jogador não foi bem no ano passado, eu acho que dificilmente ele vai ter uma nova chance para esse ano. Óbvio que vai ter algumas exceções, mas até que pelas saídas que teve até aqui, eu tô até impressionado, para falar bem a verdade. Vou comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com sua ajuda para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 42 mil inscritos. Inclusive eu tô aqui nesse cenário improvisado, né? Acho que esse vídeo vai estar saindo na quinta-feira, se tudo der certo. No dia então que eu tô voltando de viagem, então a partir de amanhã, de sexta, sábado, vai estar normal os vídeos no cenário antigo, né? O cenário antigo / novo. Que esse aqui tá só improvisado, mas espero que vocês gostem. Acho que não tá tendo muita diferença, pelo menos do áudio, né? Só mudança mesmo no estúdio. Bom, então vamos lá, né? Quero falar aqui sobre o atacante, o Rafael Elias. Vou até colocar o óculos aqui porque tá um reflexo que é foda. O Rafael Elias, informação aí então que temos, graças ao portal Conexão Cruzeiro e ao Globo Esporte, que afirmou também que o Rafael Elias tem sondagens de clubes da Ásia e Oriente Médio e não deve ficar no Cruzeiro para esse ano, né, de 2024. Enfim, jogador que chegou então de graça, vindo também lá da Ásia, do Oriente Médio. Vou deixar aqui os números do Rafael Elias para vocês nesse último ano, que é aquela coisa, né? Não agradou muito. Se você for ver, até que ele jogou mais do que eu imaginava que ele jogaria, ainda mais marcando só um gol naquele jogo contra o Corinthians, em 12 jogos, um gol marcado. Lembrando que naquela ocasião, então, ele chega para ser um reserva do Gilberto, que até então era o titular, e logo depois ele perde o espaço total, né? O Gilberto e o Henrique Dourado deixa o Cruzeiro, chega o Rafael Elias. Eu até na época achei uma contratação ok, né? Um jogador que foi muito bem pelo Ituano no ano passado, no ano retrasado, né? 2022. 15 gols em 36 jogos pelo Ituano e foi lá para o Banias do Emirados Árabes, 7 gols em 20 jogos. Cruzeiro trouxe ele de graça, mas teve que pagar luvas, né, para o jogador e tudo mais. Enfim, deve acabar dependendo até ter um lucro nessa negociação, vendendo ele por algum valor ou ficando com um percentual, né, porque ele só tem 24 anos e um contrato que é longo ainda com o Cruzeiro. E eu até concordo, viu, porque tudo bem, né, eu acho que o Rafael Elias poderia ser uma terceira opção para ataque, poderia, mas é muito melhor o Cruzeiro dar um espaço que seria, por exemplo, o Rafael Elias, que vamos colocar, é o terceiro atacante, vai jogar ali uns 25, 20 jogos no ano, é melhor você dar espaço para um jogador da base, por exemplo, o Fernando, jogar essas 20, 25 partidas, do que um atacante que já tem 24 anos e que, no caso, poderia até ir para um outro clube e jogar muito mais por lá do que ser um reserva no Cruzeiro, né? Então, acho que no final das contas vai ser bom para todas as partes. E ainda em cima, né, desse assunto de jogadores saindo, né? Por exemplo, o Castan é um jogador que eu acho bom, mas não para um nível do Cruzeiro de Série A. Quem me acompanha, eu já falei várias vezes sobre isso. E apareceu essa proposta do Sport, o Cruzeiro foi lá e negociou, acho que está até certíssimo, vai? Não precisa ficar se apegando, né, a um jogador dessa forma. Aí, por exemplo, o Neres, não é um jogador que eu manteria, por exemplo, eu até preferia o Castan para ser reserva do que o Neres. Tudo bem, já tem o Zé Ivaldo, já tem o João Marcelo, que seria a minha dupla inicial como titular, mas eu acho muito mais o Cruzeiro buscar pelo menos uma opção para zagueiro absoluto, né? Vamos colocar ali, ó, a zaga vai ser Zé Ivaldo e esse outro zagueiro, o titular absoluto, e tendo opções no banco, né? O João Marcelo, na minha opinião, o Juan Santos da base também, ótimas opções, o Pedrão, o Everton, enfim, algumas boas alternativas. Pode deixar aqui embaixo se você concorda comigo ou não, e também dessa saída, né, que deve acontecer do Rafael Elias. Bom, eu quero falar aqui então sobre o Ignacio Ramírez, centroavante uruguaio que vive uma fase muito boa, né, lá no futebol uruguaio e foi especulado no Cruzeiro no início de dezembro de 2023. No caso, o Cruzeiro estava monitorando a situação do atacante, que também tinha interesse do Palmeiras e do River Plate e de outras equipes da Argentina que ainda não tinham o seu nome divulgado, né? E vale lembrar, o contrato dele com o Nacional do Uruguai e até junho desse ano, de 2024, então ele já poderia assinar um pré-contrato a partir de agora, de janeiro. Centroavante de 26 anos, que nessa temporada foi a melhor da sua carreira, se você for olhar em número de jogos disputados e também convocações e gols, né? 22 gols em 43 jogos. Ano passado ele chegou na reta final, não conseguiu ter bons números, né? 31 partidas, só 7 gols pelo Nacional, mas lembrando, né? Ele, no caso, jogou muito bem pelo Liverpool Montevideo, aqui ó, de 2017 a 2021, destaque para 2019, 24 gols, e 2020, né, 25 gols, aí 2021 ele estava indo muito bem, no início do ano,
foi para o Saint-Étienne da França, mas não conseguiu jogar por lá. Foram apenas 6 jogos no clube francês e voltou depois para o futebol uruguaio. Não sei ao certo, né, se foi por empréstimo e o Saint-Étienne depois pediu uma compensação, ou se o Nacional pagou, né, para comprar o jogador, porque eu achei um contrato curto, né? Ele chega no meio de 2022 e só tinha contrato até o meio de 2024, bem curto, ainda mais se for um valor muito alto. A informação que temos até aqui, ó, é o seguinte, ó, créditos para o portal Cruzeiro 365, faz um trabalho muito bom lá no Twitter, que ele falou aqui, ó: agora, News Old Boys encaminha a contratação do Ignacio Ramírez junto ao Nacional e pagará 4 milhões de dólares, 19 milhões e 600 mil reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante. O jogador já esteve na pauta do Cruzeiro. Achei um valor bem alto, viu? Sinceramente, 19 milhões de reais para um atleta que, se estiver certo isso, né, 6 meses de contrato, faltando, eu acho muito caro, acho muito alto mesmo. Então quer dizer que se ele tivesse mais 2 anos de contrato, ele valeria 30 milhões? Eu discordo. E assim, o News Old Boys fazendo essa investida bem alta, para um atacante que eu acho bom sim, 26 anos de idade e tudo mais, que já esteve na mira. Seria interessante o Cruzeiro ter 2 opções, como por exemplo o Dineno e o Ignacio Ramírez, quem sabe até os 2 jogando juntos. O Larcamón já fez alguns trabalhos jogando com 2 centroavantes fixos, pode ser uma boa sim para o Cruzeiro, e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Será que o Cruzeiro vai fazer uma investida tão alta desse jeito para um centroavante? Enfim, está fazendo aí uma proposta bem alta para o Emmanuel Martinez, pode até passar dos 20 milhões de reais, então por que não, né? Vamos esperar, vamos aguardar, mas a certeza que vai sim chegar uma opção para centroavante para o Cruzeiro. Bom, para terminar aqui, quero falar sobre o Lucas Alário, né, atacante aí argentino que foi especulado no Cruzeiro, que deve ir para o Internacional. Notícia não muito boa, até porque a pedida, né, do clube seria bem alta. Não temos informações até aqui em relação a valores, vou só deixar essa informação aqui lá do Reman Garcia Grova, que afirmou então que o atacante tem negociações muito avançadas com o Internacional, mais um que o Cruzeiro procurou e o Internacional foi atrás também, né, tá até ficando chata essa história com o Internacional, né, o Fernando e até aqui o Alário, fora outros nomes que já foram especulados nos últimos ano passado para cá, né, como por exemplo o Lucas Romero. Ele que não vivia uma fase muito boa lá no Frankfurt, 26 jogos, 2 gols. Ele até deixou claro que o interesse dele inicial seria de voltar para o River Plate, clube onde ele foi muito bem. Por exemplo, a última temporada dele, 2017, 17 gols em 37 jogos. Ganhou uma Libertadores, né, pelo River, depois passou aí muitos anos no Bayer Leverkusen, chegou a marcar muitos gols, né, pelo Bayern. Se não estiver enganado aí, foram mais de 65 gols pela equipe, até se mudar para o Frankfurt da Alemanha, nesse primeiro ano muito ruim, né, 26 jogos e 2 gols. Até eu vi algum pessoal falando, e é algo que eu fiquei pensativo também, né, tudo bem, o Internacional deve desembolsar um valor pela compensação financeira para contratar o jogador, mas a questão é a seguinte: ele, no caso, foi oferecido ao River Plate, que deixou bem claro, né, que ele tinha interesse de jogar no River. O River, se eu não estiver enganado, vendeu 2 jogadores que, somando os valores deles, equivalem a 40 milhões de euros, mais de 220 milhões de reais aproximadamente, que é um valor bem alto. E mesmo com esse dinheiro, não quis contratar um jogador que jogou muito bem pelo clube há pouco tempo atrás. Tudo bem, pode ser que a pedida financeira seja muito alta, pode ser que ele chegaria para não ter o status de titular, não dá para cravar isso. Mas o River Plate não avançou, né, nessas conversas, eu fiquei bem pensativo sobre isso. Acho até que ele vai ser sim um bom jogador, acho que tem muito potencial aqui no Brasil, gostaria de vê-lo no Cruzeiro, mas enfim, acabou não dando certo, certamente o Cruzeiro não entrando em mais um leilão, que deve ter um salário bem alto, né? Até o próprio Pedro Martins, o Ronaldo, eles falam algo que eu concordo totalmente, que é o mercado brasileiro extremamente inflacionado, né? Um clube faz uma proposta, outro faz outra maior. Eu acho que isso também não faz o menor sentido. O Cruzeiro, na minha opinião, fechou 2 boas contratações, o Dineno e o Lucas Romero, que se tivesse em caixa, alguma equipe aí iria pagar tranquilamente 20, 25 milhões de reais para ter jogadores do mesmo nível que vai chegar o Lucas Romero e o Dineno, na teoria de graça, né? O Lucas Romero $1 milhão, mas não acho um valor muito alto, e o Dineno também em fim de contrato, apenas com luvas, que não vai chegar a um valor longe desses 20, 25 milhões, que deve ser aí próximo do Alário. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso, você concorda, discorda, tô curioso para saber. Eu até já gravei um vídeo aqui, ó, que vai sair hoje mais tarde, se você estiver assistindo esse vídeo, né, vai estar aparecendo aqui na tela, sobre 2 opções do futebol uruguaio que foram procurados pelo Cruzeiro, foram especulados, e que na minha opinião, se chegasse, agregaria muito. Vai estar aparecendo aqui, e nos vemos então por lá. Valeu!